Oiê! E aí? Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a live será babadeira, né? Como sempre. Então acho que vocês vão curtir bastante a nossa live de hoje, porque o nosso convidado mais do que especial já chegou e vai abordar uma temática super relevante. Deixa eu aceitar ele aqui. O negócio vai ser bom. Oi, gente. Mestre, eu acho que eu te aceitei. Ah, foi agora. Ah, Boa noite! boa noite! Salve, Que saudade! Cici! Faz tempo, hein? Faz tempo, Vai, Cici. Foi o ano passado, tá? pois é. Feliz 2023 para você. Uhul pra nós! Opa, Super animado, com muita saúde, que é o que a gente precisa, né? opa, o resto a gente se vira. Com certeza. Gratidão, mestre, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Imagina, estou à sua disposição, agora sou seu até quando você quiser. Ai, adoro! Mestre, se apresente para o povo que ainda não te conhece. Diga quem é o senhor. Conte tudo, não Tira o esconda senhor, nada. aí eu me sinto muito velho, tá? Ai, Tudo bem que desculpa, eu, Roberto. tudo bem que eu já vou fazer quase 70 anos, mas ainda tudo bem. Salve, salve, povo do Mistérios da Luz. E quem está assistindo a gente, que não seja do Mistério da Luz, eu sou Roberto Caldeira, sejam todos bem-vindos. Hoje, eu e a Cici, a gente vai trocar um bate-bola de um assunto muito importante e que eu acho que nunca foi conversado na internet, que é a inclusão do povo negro no tarô, no mundo místico, que merece uma conversa muito mais aprofundada, né, Cici? Então a bola é sua. Concordo plenamente, mestre. Eu pensei nessa temática justamente por conta das transições que a gente está passando, né? E eu queria que o senhor trouxesse justamente a sua percepção de quando o senhor começou no tarô, né? Você, desculpa, não vou te chamar de senhor, prometo. De quando começou no tarô, como que era esse acesso? Como que surgiu essa ideia da OCIP também, né? Que É, foi um divisor de águas aí, foi, na verdade, a oportunidade de uma acessibilidade para o povo. Então, eu gostaria de entender melhor como que tudo isso aconteceu, como que você se sentiu, né, frente a essa questão do tarô, sendo homem preto, né, sendo periférico também, e aí, como que foi esse start? bom, vamos começar. Já que é para a gente falar, falta ainda o gordo, que a gordofobia, a gente vai também falar sobre gordofobia, tá? Acontece o seguinte, eu comecei em 89. Em 89, tarô é contravenção penal, igual o jogo do bicho, tá? Ou seja, não é meio crime, não é um crime inteiro. Mas nunca ninguém foi preso por causa disso, nem do jogo do bicho, nem do tarô. Mas era fora da lei. Passou a ser, tá, algo tá dentro da lei a partir de 1996, que o Almino Afonso lança uma lei que, tá, o tarô, o baralho cigano, as coisas esotéricas não estavam inclusas em jogos de azar. Porque esse era o problema. O tarô fazia parte dos jogos de azar, tá? E tudo isso foi criado porque lá atrás, dos anos 50, eles queriam perseguir a Umbanda. Então eles falaram, tudo que é ligado à Umbanda é contravenção penal. E o tarô foi junto, o baralho cigano foi junto, sabe? Entrou junto. Só que eles tiraram, na Constituição de 88, as religiões se livraram da história. Você pode cultuar à vontade. Mas e os jogos? Continuaram com contravenção penal, até 1996. Ou seja, se você é um tarólogo, se você é um cartomante, antes de 1996 você era um criminoso, tá? Você estava fora da lei, porque a lei não permitia esse tipo de coisa. Então, tá, eu acho que é importante a gente falar que o tarô, ele não entrou pela porta da frente da sociedade, ele entrou pela porta do fundo.
tá? Ele foi se enfiando, se enfiando, se enfiando. Ou seja, nos anos 80, tá? Tinha um autor, que eu até digo para as pessoas, vocês merecem ler, Plínio Marcos, tá? Ele era um autor que enfrentava a ditadura porque ele editava os próprios livros, não passava pela censura. E ele vendia os livros na noite de São Paulo. Para ser mais exato, no Bexiga, no bairro Boêmio de São Paulo, para quem não é daqui. Aí, ele ensinava tarô. E lá no Rio de Janeiro, tinha o Namurgopala, que era o tarô das estrelas. Ele jogava o povo da Globo. Com isso, foi abrindo portas para o tarô. Mesmo assim, era contravenção penal. Como você sabe que no Brasil, a justiça é muito flexível, muito maleável, justiça para uns, injustiça para outros. Então, estamos vivendo esses tempos agora que o povo tentou dar um golpe aí e não se deu bem, tá? Eu acho que a gente precisa entender que o tarô, ele já veio pela porta do fundo. E o povo preto veio pela porta da porta da porta do fundo, tá? Pior ainda. Porque quando eu comecei a jogar tarô, os caras olhavam e falavam assim, mas eu achava que você era pai de santo, tá? Queria suas guias, queria seu escolar. Por quê? O máximo que você conseguia chegar, como uma mulher negra, um homem negro, era ser pai de santo. Que o cara ia lá escondido no terreiro, pedir um favor para você, mas nunca ele ia admitir que ele fazia parte dos cultos afro-brasileiros. Gente, era assim, eu jogava no espaço, então, terminava a consulta, eu descia para conversar com as atendentes, com as meninas. Quando a pessoa entrava, ela olhava para mim, tá? O Roberto Caldeira está. E é lógico, eu era o leão de chácara. Para que serve um negão? Para ser leão de chácara. Tá? Quando ela apontava para mim, a pessoa falava, Como ele, assim, né? Então, você tem que jogar, conquistar espaço, provar que você é competente. Aí no final, ai, Roberto, adorei sua consulta. Eu não achava que ia ser assim. Porque, pontinhos, aí apugava, sacava que ele ia falar uma merda, porque você é preto, né? Não achava que um preto fosse tão sensível assim. Preto mata galinha, mata bode, faz coisa do mal. E você, um preto do bem, tá? Então, é aquela coisa. Então, toda hora, todo mundo tenta pôr uma alma branca em você, tá? Todo mundo tenta transformar você num branco, tá? Quando você não é. Algumas pessoas vão achar agressivo o discurso, vão falar assim, nossa, mas precisa falar desse jeito? Mas, filho, vou te falar uma coisa. 700 anos de escravidão negra no planeta. Só no Brasil, 350. Tá? Você anda na rua, a polícia já te para, já olha pra tua cara, vou te dar um tiro. Tá? Você entra no banco, o cara põe a mão na arma. Tá? Você entra no mercado, você tem um acompanhamento, o assessoramento de um segurança. E diga-se de passagem, eu vejo o segurança, eu volto lá e falo, aonde está tal coisa? Aí o cara fica meio sem jeito e vai embora e substitui outro. Quando não é um preto vigiando outro preto. E aí dá vontade de virar pro cara e falar, filho, de boa, só a gente rouba. Tá? Aí, como você falou, sou periférico, eu moro em São Mateus. São Mateus é o biquinho da Zona Leste, quase caindo em Santo André. Tá? Então, o que você acha que acontece? É o seguinte, você entra de chinelo, tá? No mercado, o cara acha que você vai roubar chinelo. Se você está olhando o prazo de validade de alguma coisa, ele acha que vai acontecer alguma coisa, e geralmente é outro, tá? Aspas, moreninho, escurinho, café com leite, que são coisas ofensivas. Ou é preto, ou é branco, ou é amarelo, ou é vermelho. Só tem 4 raças, tá? E talvez muitas das pessoas que estão escutando a gente não sabem que eles são pretos ainda. Eles vão descobrir no futuro, tá? Que eles são pretos. Por quê? Não é a cor da pele, filho, tá? É a característica genética. Você é branquinho, mas você tem um narigão, tá? Aí você tem um tonhonhon, tá?
Eu acho difícil você ser um branco, tá? Você tem genes da nossa raça, tá? E quanto mais cedo você aceitar, mais feliz você vai ser. Então, acho que essa é a minha introdução para hoje, Cici, tá? O que você quer? Ah, você falou da OCIP, tá? Isso. Aí, quando chegou numa certa hora, eu falei, tarólogos, tá? Como pode ser uma classe profissional sem ter representatividade, tá? Por quê? Os tarólogos têm uma questão de ego que eles não conseguem se unir nunca. Eu quero ficar com o meu feudo, você fica com o seu, o outro fica com o outro, e a gente não se mistura, tá? Aí, o que acontece? Como que a gente pode ser uma classe profissional? Porque se eu te contratar para trabalhar no tarô online e eu te demitir, tá? Que sindicato vai fazer a homologação da sua demissão, tá? Eu não tenho um sindicato que me defenda, tá? Eu não tenho um órgão que diga quem é tarólogo, quem não é tarólogo. Eu conheço pessoas que compraram um tarô em 1950, guardou na gaveta e é tarólogo, pelo fato de ele possuir um tarô. Por que a gente não pode ter um órgão oficial federal, tá? Que fala assim, vamos ver se você é tarólogo mesmo, ou se você está inventando. Então, tem todas essas dificuldades. Eu criei uma ONG. Gente, organização não governamental é tudo que não é do governo. Então, em 1999, o Fernando Henrique chegou e falou, vai chamar o seguinte, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, igual a ONG. E aí nasceu a OCIP, OCIP o Caminho. Ela nasce em 2010, ela está agonizando, ela está nos últimos momentos dela, ela está quase morrendo. Por quê? Quem vai querer trabalho social com tarô? Tarô vende o quê? Tá? Vende plano de saúde, vende carro, vende o quê? Vende Itaú, Bradesco. Como não vende nada, é um trabalho nitidamente, legitimamente social, não, ninguém vai apoiar, tá? Então, nós criamos uma ONG que durou 12 anos, ela está morrendo agora. Por quê? Porque não tem ninguém para fazer participação. Essa coisa de o Itaú apoia, o Bradesco apoia, ele apoia ele próprio. O Bradesco apoia a Fundação Bradesco, o Itaú apoia a Fundação Itaú. Eu vou dar... Talvez as pessoas não conheçam. Vou falar como funciona uma ONG. Você pode doar 2% do seu imposto devido para uma ONG e descontar do que você teria que pagar para o governo. O problema é, o Zezinho lá da esquina, que é microempresa, 2% do imposto dele é R$20, tá? Ele não ganha nada. Agora, o Itaú, que teve um lucro no último semestre de 800 milhões, calcula 2%, que ele tira e não precisa pagar, tá? Ou seja, ele abre umas 3 agências só doando para ele próprio, porque aí tem a Fundação Itaú. Ele doa para ele próprio. Por que ele vai ajudar a gente, uma ONG de tarólogo, na Zona Leste, um monte de pobre, tá? Para que eu vou ajudar um pobre? Eu ganho o quê ajudando um pobre? Gente, muita gente vota no candidato que faz viaduto. E o coitado do cara anda de ônibus. A gente tem que mudar nossa mentalidade, tá? A única pessoa que ajuda pobre é pobre mesmo. Então, nós nunca conseguimos. Agora, SOS Mata Atlântica, tá? Que é uma proposta bem branca, vamos salvar a Mata Atlântica, vendendo camisetinhas. Os caras fazem 3 milhões de reais por mês de camiseta. E onde está o trabalho dos caras? O Greenpeace, que é super famoso, cadê o trabalho dos caras? Eles enfrentam os navios. Não. Ele tem um filme que passa lá, sempre enfrentando o mesmo navio baleeiro, tá?
Por quê? Se eu quiser dar um curso na comunidade, cara, já que você quer ser manicure, pedicure, tá? Vai ser tarólogo, você ganha mais. O povo se assusta, tá? Nossa ONG ofereceu um curso de panificação caseira para as pessoas e a gente pediu, venha, participe de graça, só traga 1 quilo de farinha, R$ 2,50 a preços de hoje. As pessoas não querem. Elas querem que você pague o ônibus, que você pague o almoço, para ele participar do processo social e ele ganhar. Então tem os dois lados da história. Eu tentei explanar mais ou menos o porquê é difícil fazer um trabalho social, que, por um lado, os ricos financiam os ricos, e os pobres querem ganhar dinheiro de graça. Tá? Fica muito difícil. Eu quero ensinar o karatê, sabe? Uma profissão nova, um processo novo. Só que o cara tem que comprar um tarô. Ele quer que eu dou o tarô para ele também. E mais um pouquinho que eu arrume o consulente para ele. Não, assistencialismo não dá certo. Tá? Conscientização. E não é aquela coisa de ensina a pescar e não dá o peixe. O cara tá com fome, mata a fome dele, ensina ele a pescar e fala, agora faz o peixe para eu ver. Tá? E vamos comer o peixe junto. Vamos comer o peixe junto. Então, por isso, eu acho que é fundamental a gente conversar sobre inclusão do povo negro, tá? Ou do povo preto, para quem preferir, tá? Todo mundo sabe que é a mesma coisa, tá? Dentro do mercado esotérico, que é profundamente racista. Profundamente racista. Todo mundo gosta de você, tá? Gosta de você. Aí você fala, posso tomar a sua filha? Não. Eu vou ter netinho crioulo, aqui, netinho, pretinho, de barriguinha andando. Não, daqueles que tá na cabeça. Não. Você é como se fosse da família, não é da família. Então, dá para discutir muita coisa. Se for discutir a mulher negra, aí é mais 2 lives de discussão, né? Tá? Mais 2 lives, mas passa por aí. Agora, me fala por onde que você quer ir, que a gente vai seguindo pela sua ordem. Eu quero entender também qual que foi o boom Roberto Caldeira ser visto, né, por uma ótica que é tão europeia, né? Alguém assim, né? Tão diferente, né, do estereótipo que a gente estava acostumado, que você já trouxe essa questão realmente, né, do impacto, mas assim, o Roberto Caldeira, como ele foi conhecido como um maioral, agora ele é referência, né? Porque como incomoda a gente ter uma referência preta, independente de onde esteja, né? Como que é ser uma referência preta no meio de algo que é tão eurocentrado? Bom, começa de uma coisa assim. Primeiro que as pessoas, elas não entendem, tá? Como que funciona o nosso pensamento negro, tá? Então, o seguinte, vou fazer um paralelo. Você vai numa casa de santo, você vai na Umbanda, você tem que olhar, tá? E aprender olhando. Quer tocar tabaco? Pega o atabaque e fica batendo até se acertar. Sabe? A língua iorubá, a gente vai falando, você vai entendendo, até se aprender. Só que quando chega no esoterismo, é muito eurocentrista. Então tem que ter teoria, tem que ter fórmula, tem que ter experimentação, tem que ter um monte de coisa, você tem que falar um monte de palavras que você não sabe nem o que é. E aí, tá, o que acontece? Enquanto todo mundo estava investindo em arrumar grupos de alunos, por quê? Tá? Eu tenho um grupo de 20 alunos, eu vou ganhar R$ 2.000, se os caras pagar R$ 100. Eu tenho um grupo de 30 alunos, eu vou pagar... E isso daí foi os anos 90. Eu queria muito aluno. E eu resolvi investir em gente que ensinasse tarô. Eu tinha uma didática, tá, que era minha, e falei, cara, enquanto todo mundo está indo investindo no aluno, eu vou investir em quem ensina tarô. E fui incentivando meus alunos a darem aula de tarô. Aí o que acontece? O aluno lindo, maravilhoso, de olhos azuis, aparece, tem visibilidade. Alguém vai perguntar para ele,
Você aprendeu com quem? Aí o bicho começa a funcionar quando o fulano começa a perguntar, sabe? Quem te ensinou? Da onde você veio? Como que é isto? E aí foi abrindo as portas. Por quê? As pessoas começaram a mostrar o seguinte, olha, eu tenho uma formação, e essa pessoa... Aí quando a pessoa olhava e falava, mas ele não é branco. Ele não é Como assim? branco. Como Como assim? assim? Como assim? Sabe? Vem, não tá lá na macumba, ele não tá fazendo o negócio dele lá na macumba. O que ele tá fazendo aqui? E aí você começa a afrontar esse eurocentrismo, mostrando para as pessoas o seguinte, filho, é intuição, jogar tarô é intuição, não é relação, correlação de carta. Porque correlação de carta é impossível você cobrir o universo inteiro, a não ser que você seja um gênio, tá? Como você pode fazer tanta associação para explicar o universo inteiro? E não dá para explicar. Sim, nós temos no português 180 mil palavras. E ela não resume o universo inteiro. Aí o que acontece? Todo mundo começa a sacar. Cara, nós temos que pensar de uma outra coisa. E o que é essa outra coisa? Tá? Nós temos duas possibilidades. Ou a matemática, que explica todo o universo por números, ou a intuição, que explica todo o universo por sensação. E qual é a tendência do negro? A intuição. Embora nós tenhamos inventado a matemática, tá? O Egito, gente, era da África, pelo amor de Deus. Tá? Quem Me inventou a ajuda, né? matemática foi a gente. Tá? Era o crioulo que inventou a matemática. A linguagem, quem criou? Tá? Sabe? A primeira gramática, quem criou? Tá? Sabe? Enquanto na Europa se morava dentro de caverna, a gente construía pirâmide. Então, vamos acertar, vamos pôr as coisas no lugar certo, tá? Então, aí os caras começaram a falar, mas e aí, esse cara aí, ele tem alguma coisa para falar? Tanto que eu fui vetado em eventos, porque o fulano de tal, o super, tá, estrela carioca, falou, não quero que ele participe, tá? Aí você vai perguntar, qual é o motivo? Ele é contra você? Ele te fez mal? Não, não tem nada contra ele, só que ele é preto. Destoa, sabe? O que é um monte de olhinho azul com um pretinho no meio, tá? Então, foi assim que foi acontecendo. E aí foi destacando vários tarólogos por capacidade própria. Eles foram aparecendo e foram contando de onde eles tiveram aula, tá? E aí eu fui ganhando credibilidade. Nunca dei um curso, tá? Pensando em contar alunos. Vou ter 10 alunos, vou ganhar 1.000. Vou ter 5 alunos, vou ganhar 500. Tá? Tanto que eu sempre trabalhei, e olha, Cici, de coração, eu trabalho, tá, há 30 e poucos anos. E eu trabalho assim, pago quanto você quer. Raramente eu tomo um cano, muito raramente eu tomo um cano, tá? As pessoas, sim, pagam quanto que elas querem. Às vezes elas têm um drama de consciência de falar, Roberto, queria te pagar 3.000, mas só posso te pagar 1.000. Tá? E tá feito. Agora, o nosso espaço, ele não foi assim, ninguém abriu a porta para nós, Cici, tá? A gente teve que ir meter na cara, enfiar na cara, passando por mico, passando por uma série de coisas, para chegar a um ponto em que hoje, tá? Nitidamente, o esoterismo é 90% branco, tá? Isso é nítido, tá? E não porque não tenho negros que se interessam pelo esoterismo. A entrada é muito difícil, é muito complicada, é muito barrada, é muito escondida. Eu vou jogar com você, mas não conto para ninguém. Aí eu vou jogar com a fulana que é loira, de olhos azuis, e conto pra todo mundo, nossa, conheci uma taróloga fantástica, nossa, ela é loira, minhãozinho, assim, tal, tal. Agora, como que descreve? A Cici é o quê? Minhãozinha, pequenininha, assim. Não, eu escondo, é a realidade. Gente, os bolsominions deixaram muito claro, tá? O que
que é a história, sabe? Uma parte da população brasileira ainda está no tempo da escravidão. E se pudesse, a gente estava lá na senzala agora, tá? A gente tinha voltado para a senzala. Pelos bolsominion, não se iluda. Estaríamos de novo, tá? Na senzala, tá? Então, precisamos enxergar isso, precisamos ver isso. E o problema não é, tá? Sabe, a questão de, sabe, pretos contra brancos, tá? É a questão de brasileiros que queiram ser brasileiros iguais. Não é preto contra branco. Nenhum preto quer lutar contra o branco, tá? Sabe, não é isso. Se fosse isso, no tempo da libertação dos escravos, a gente tinha matado os brancos. Aí era 2-1, pelo menos. 2-1, pelo menos. Tinha mais preto que branco. E a gente não matou ninguém. Agora, sabe o que é engraçado? É assim, para quem não sabe, quando teve a libertação, aspas para a libertação, tá, dos escravos, todos os senhores de escravos foram indenizados pela coroa pelo prejuízo que eles tiveram. E existia uma lei, 2 anos antes da libertação, aspas para a libertação, que dizia o seguinte: negros, cafusos, pretos, mulas, mulatos, qualquer coisa que não seja branco, não pode ter propriedade privada, não pode ter comércio, não pode ter indústria, não pode ter terra própria, não pode ter agricultura. Aí eu te mando embora da sua casa sem um centavo no bolso. Você não pode ter propriedade privada. Você vai morar onde? No meio do mato, em cima do morro. Você é o Distrito Federal, tá? Rio de Janeiro. Você é em São Paulo, você vai morar na Moca, que é tão longe assim da Praça da Sé, 6 quilômetros. E acabou, os caras foram morar numa cabanas, tá? Sobrou o quê? Ou você concordava em trabalhar para o branco como escravo, tá apanhando na cara. Meu avô disse que da Santista, tá, que fazia tecelagem, tá, até 1940, se apanhava na cara do seu chefe. Era chamado de feitor. Eu trabalhei na Ford nos anos 80. O chefe era chamado feitor. Não é brincadeira. Quem trabalhou na Ford lembra, o meu feitor era... Tá? E as pessoas não entendem uma série de coisas, tá? Sabe, como você sabia que uma pessoa era escrava? Porque ela não tinha direito de usar sapato. A primeira coisa que o negro livre fazia, era comprar um sapato. Que dizia que agora ele não era mais cativo. Então, você imagina todo esse absurdo, sabe, na nossa sociedade, com gente falando, mas eu não escravizei ninguém. Você não escravizou, filho, mas você usa o privilégio. Você usa o privilégio de ser branco, tá? Da mesma forma que nós usamos o privilégio de sermos héteros. Eu posso beijar uma mulher em qualquer lugar. Se uma mulher beijar outra mulher, um homem beijar outro homem, ele toma uma sapatada. Então é privilégio de ser hétero. Agora, você está disposto a abrir mão do seu privilégio? Aí que... Então, se os homoafetivos não podem beijar, eu também não beijo? Pode. Aí eu não quero abrir mão do meu privilégio. Nunca, né? Nunca. Eu montei meu... Eu até simpatizo com vocês, pretinhos, lutando pela liberdade. Eu simpatizo com vocês. Eu tenho até um amigo preto. Até um... Sabe, não sei se você já foi preta de estimação, tá? Porque a gente é preto de estimação, né? O cara tem até um amigo preto e é você. Você parece um poodle, né? Eu sou o pretinho amigo do cara, tá? Não, eu não sou preto de estimação, filho. Pelo amor de Deus. Eu tenho até um amigo preto para morrer, tá? Até para é igual eu vou falar, tem uma amiga sapata, eu tenho um amigo viado, eu tenho um amigo trans, alguma coisa. Cara, é profundamente ofensivo, sabe? Eu não sou um poodle que você tem até um amigo preto. Olha,
é o Roberto Caldé. Inclusive, ele é preto, tá? Nossa, que revelação! Que revelação é essa? Eu sou até preto, tá? Como pode Então, ser preto, né? A pergunta. Na verdade é assim que não as pessoas é. olham pra gente, né? Como? Como que pode ser preto? Com esse crânio, né? Com essa inteligência. Não é assim que as Exato. pessoas... Gente, Não, olha... mas o pior é o seguinte, é você ir na Unicamp, e aí eu fui dar uma palestra na Unicamp, participar de um fórum de tarô na Unicamp. Só tinham mestrados e doutorados, tá? Então, aquela coisa de academia, tá? O diploma, e o diploma te autoriza a tudo, sem diploma você não tem voz e tá, 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 tá. E as pessoas querem discutir o seguinte, primeiro, porque é ciência, é certo? Não, filho. É a mesma coisa que você achar porque o livro foi editado e é correto. Tem muito livro editado que é péssimo, que é errado, que é mentiroso. Tem, sabe, coisas da ciência que é assim, tá? O cara pesquisa, o cientista pesquisa o que dá grana. Aí Lógico. ele aparece com umas coisas assim, 27,4% das pessoas, elas acordam de manhã e soltam um pum. E como que ele pesquisou isso? Eu peguei 1.000 pessoas, pus num grupo de estudo, 500 era o grupo A, 500 era o grupo... Não, essas pesquisas são compradas. A ciência é a coisa mais corrupta que existe. Por que não tem cura para a gripe? Porque enquanto eu precisar de paracetamol, eu precisar de aspirina, tá? Não vai ter cura para a gripe. Agora, quando apareceu o Covid, os caras correram, cara, em 10 meses tinha cura já pronta. E tinha variações de cura, por quê? Essa mata de verdade. Então eu corro e me salvo, tá? Então, eu acho que dentro desse panorama todo, tá? Eu acho que tarólogos negros, astrólogos negros, numerólogos negros, reikianos negros, todos negros. Vamos sair da casinha, gente. Vamos botar a cara e falar assim, tarólogo e negro, tarólogo e negra. Sabe? Negra, coloca a tua beleza lá. Sabe? É aquela coisa, põe o cabelão mesmo, põe o decotão mesmo, põe o bocão mesmo. É o que a gente é. Não dá para correr de. E eu não quero posar de cientista tarológico, porque eu li Faslevi e li o Tratado do Dogma da Alta Magia do Papi, e em 1422 saiu um tarô. Não, pega esse tarô, o que você está vendo? Usa a sua intuição, tá? Do jeito que os meus antigos fizeram, tá? E do jeito que os meus descendentes vão fazer. Então é mais ou menos isso. Desculpa se eu me estendi, fiquei andando para lá e para cá, mas é um assunto que me fascina, esse negócio de negritude, tá? Cara, tá na hora da gente bater o pé, da gente virar gente. Chega de polícia batendo na gente à toa. Vamos começar, a gente paga imposto, a gente paga o salário dos caras. Vamos começar a fazer movimento que diga a respeito ao seguinte, entenda a diversidade e problema teu, tá? Sim, nós temos alguns problemas, a gente tem algumas coisas para se discutir, tá? Mas essa discussão ela pode ser sadia, ela pode ser verdadeira, tá? Sabe, eu acho que a gente começa a mostrar para as pessoas a nossa maturidade racial a partir do momento que a gente fala o seguinte, o lugar é nosso direito e vamos tomar posse, tá? Vai por aí. Aí arrasou, mestre. Te ouvir é sempre esclarecedor, eu falo, né? Te ouvir é sempre muito bom, porque vai de encontro com tudo aquilo que eu acredito sempre. E compartilhando, né? Ano passado eu fiz um encontro da solidão da mulher preta. E aí eu estava até conversando com o Alex, do Lenormancia, como que foi
isso, né? Porque eu queria realmente trazer justamente essa vivência de fala, né? Então, trazer realmente esse espaço para que a mulher preta tivesse voz. Mas eu também convidei todas as mulheres que quisessem participar. Porque eu acho que o assunto negritude, o assunto inclusão, ele não é uma pauta só de pretos. Não. A gente precisa criar acesso, é o que eu falo. Então, se você tem essa oportunidade, se você pode criar esse acesso de fala, então bora conscientizar as pessoas. Então, assim, é o momento de entender o porquê que isso sangra, mas é o porquê que a gente está querendo cicatrizar. Né? Então, eu venho muito com essa proposta, né, para o grupo de trazer várias vertentes, várias óticas, justamente para que eles possam se identificar com diversas pessoas que estão, né, nesse meio do tarô. E não só do tarô, porque agora eu estou integrando realmente a terapia, né, terapia integrativa. Então, assim, eu estou trazendo diversas pessoas para a gente ver onde está o erro, onde está o acerto. E o que eu estou fazendo com isso? E qual que é o meu papel na sociedade com isso? Sabe? E aí, o senhor falando justamente dessa questão da ONG, né? Eu vejo muito isso. Eu fiz uma proposta de um grupo gratuito, né? Também. Vamos ensinar tarô para esse povo, não vamos deixar nossa arte morrer. Vamos ser resistência. E aí, você se prepara que nem evasão. Cara, é um curso gratuito que você está tendo. Aí você fala assim, meu, aonde que está isso? Qual que é o problema no processo? Por que as pessoas estão evadindo? Né? Será que é realmente a falta de vontade? Será que é o conflito social? Será que não é prioridade? Será quando que o tarô vai ser prioridade? Aí, eu acho que a gente tem que entrar num assunto um pouco mais delicado. Você imagina você entrar numa comunidade e falar, ó, trouxe os tarôs, tá? Só tem que aceitar, trouxe o café, a bolacha, tá? Você vai perder 2 horas aprendendo tarô. Aí eu olho, todo mundo é branco. Primeiro, será que nós, pretinhos, não temos que vencer o complexo do pretinho fedido? Sabe, você, tá, sabe, se auto-humilhando, se auto-diminuindo. Porque quando eu discuto violência da mulher negra, eu discuto a violência de todas as mulheres. Quando eu falo da questão obstétrica, de que o cara acha que a mulher negra aguenta mais dor, ele dá meia anestesia, eu estou discutindo todas as parturientes. Tá? Quando eu estou discutindo um cara que está voltando no trabalho e a polícia dá um esculacho no cara, mão na parede, filho da puta, e chuta o cara, eu estou discutindo todos os cidadãos. Ou seja, quando eu discuto qualquer tipo, tá, de preconceito, eu incluo todo mundo junto. Quando as trans falam da dificuldade, tá, do travesti ou da transição sexual, ele está falando da sexualidade de todo mundo. Quando nós falamos hoje, sabe, de todas as coisas, vou pegar um exemplo bobinho, gordofobia. Velho, gordofobia é uma coisa complicada porque existem leis. Eu fiz uma live falando sobre gordofobia, quando eu comecei a falar que tinha uma lei que diz 10% dos assentos de qualquer transporte público são reservados aos obesos. Não é as grávidas, não é os idosos, não é portador de criança no colo. Aos obesos. Só que a multa é R$ 186 por mês. Você acha que uma companhia aérea vai fazer o quê? Paga a multa. Me multa todo mês. Já manda 1 ano de multa, eu pago 1 ano direto. Agora, chegasse e falasse assim, o avião não levanta voo se não tiver um assento para obeso. Vamos lá. Todo hospital tem a obrigação de ter maca para obesos. A semana passada morreu um rapaz obeso porque não tinha equipamento para atender o rapaz. E o Estado não vai responder por isso. O governador não vai responder por isso. Está tudo
em paz. Está tudo em paz o seguinte. Então quer dizer que, sabe, a mulher negra vai à delegacia, seja da mulher ou não da mulher, dizer que ela foi, tá, violada e ela é tratada como se ela fosse, tá, uma vulgar qualquer, sem proteção nenhuma. Ou toda negra dá fácil, toda negra é facinha. Não, 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 tua mãe é que é facinha, tá? Não funciona assim. Não vai chegando nas nossas mulheres e vai... Oh, você pode tudo, você não pode tudo. Tá? Conquiste seu espaço. Tem a questão da palmitagem? Tem, sabe? Então, quem defende, sabe, negros com negros tem uma certa razão. Mas só que, se a gente for ficar só em casais, tá, da mesma raça, o IBGE, tá, quando fez o censo de 2000, disse que de cada 4 casais, 3, tá, são entre a mesma raça, brancos com brancos, pretos com pretos, japoneses com japoneses. E um casal era interracial. Só que, aí se você está pensando, mas Roberto, então por que o Brasil foi miscigenado? Por estupro. Estupramos as índias, estupramos as escravas, estupramos todo mundo. Estupramos a empregada doméstica, que ficava grávida, você mandava ir embora. Tá? Qual é a iniciação? Né? A iniciação sexual do menino branco, com a empregada preta. E ó, você escolhe, ou você é empregada, ou você é prostituta. Tá? Então, tudo isso tem que vir à tona, tem que vir para a sociedade ouvir. A sociedade, ela precisa participar disso, tá? Não pode acontecer. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2023, os caras, aquele fulano de cor, tá? E branco não é cor, amarelo não é cor, vermelho não é cor, só preto, tá? Então vai lá e no pai Google e olha, preto, ausência de cor, tá? Então pelo menos me chama de aquele sem cor. Mas do resto, vai acontecer o seguinte, a gente tem muito que lutar para conseguir um espaço de respeitabilidade. Cortella, Karnal, Barros Filho. Quem é preto lá? Preto não é filósofo? Não. Preto não é pensador? Tá? A Globo pôs, tá, uma preta para apresentar o Fantástico, como se fosse uma concessão, como se fosse um prêmio. Vamos premiar os pretinhos. Bom, é representatividade? Concordo, fiquei alegre. É representatividade, mas também é concessão. Eu não quero concessão, eu quero direito. Eu quero direito. Aí o povo reclama. Você vai no Godum, lá em Salvador, e só pode entrar preto. Isso é racismo. Não é racismo, não, filho. Não é racismo. Se eu for, por exemplo, numa sinagoga judaica, tá? Eu só posso entrar se eu for judeu. E é racismo. Tá? Sabe, eu acho que as coisas, elas têm que ser colocadas nos seus lugares exatos, mas desde que, para haver a discussão, eu saia do lugar, tá, de conforto, da minha zona de conforto, tá? Porque, assim, Roberto, a minha avó era preta e eu sou branca. Filha, vai estudar genética, ervilhinhas, ervilha mudada, ervilha lisa, você vai entender que você também é preta. Tá? Se a sua avó era preta, se o seu pai era preto, você é preta. Gente, só para dar uma ideia do seguinte, se Adão e Eva fossem brancos, só nasceriam pessoas brancas, porque o branco é gene recessivo. Você não foi na aula de biologia? Então, os filhos de Adão seriam brancos, os netos seriam brancos, todos seriam brancos. Embora pela Bíblia e pela mídia, todos foram brancos até hoje. Não Jesus era branco, todo mundo era branco. Só que, cientificamente, Adão e Eva não podiam ser brancos.
Porque eu não poderia existir. Agora, se Adão e Eva fossem pretos, poderiam nascer vermelhos, amarelos, brancos, porque é só você ir colocando leitinho e ir diluindo o gene, tá? Agora, tá o padre falar isso? Não, tá? Só a professora de biologia falou isso para você. Amanhã, segunda-feira, vai lá para... Professor, é verdade que o gene branco é recessivo e o gene preto, tá? É o gene dominante. Por isso que metade do mundo tem olho castanho escuro e a outra metade, castanho claro. Olho verde está em extinção, olho azul está em extinção. Genética. Então, o pessoal lá da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, eles estão em extinção. Gente, pelo amor de Deus. Gente, ó, só para você ter uma base, para não falar só de preto, porque parece que a gente está puxando a churrasqueira para o nosso lado. Tem índio, indígena, sabe, de arco e flecha, aquela coisa toda, no Japão. E o Japão esconde os indígenas deles. Sabe, igual o indígena do Xingu. Tá. Só que é um japonês preto. Quem mora em Okinawa é um japonês preto. E o pior, eu temo que os orientais, os japoneses, coreanos, tá, tailandeses, se achem brancos. E esqueçam que são amarelos. Então, é um processo muito mais amplo do que a nossa problemática, tá? Ela se estende para todo mundo, tá? Então, é aquela coisa assim, aquela bruxa branca de verruga no nariz, feia pra cacete, tá? Essa bruxa é uma invenção dos brancos para a bruxa deles, tá? Ah, deixa eu dar um outro dado. O Drácula não morde de preto, ele é um demônio branco, ele só morde de branco. Porque nós não temos demônios, nós não temos inferno, tá? Nós não temos pecado. Você não vai lá na roça de Candomblé, sabe, se confessar com a Babagorixá, com o Iagorixá, por quê? É você e o Orixá se viram, tá? Mas não tem inferno, não tem pecado, tá? Nós não somos pecadores, nós não precisamos ser salvos por ninguém. Agora, me deixa passado, sabe, os evangélicos serem 50% ou 60% negro. Pelo amor de Deus, filho, tá? É tudo contra a gente. Ser evangélico é antinegritude, tá? Pode ter certeza. Paletó e gravata. Bíblia debaixo do braço. A Bíblia que aceitou a escravidão de boa, tá? A igreja que usou os escravos para produzir o ouro branco, que é o açúcar, tá? E a igreja mandava bater nos caras mesmo, tá? E você vai nessa religião, minha filha, você vai numa religião que mulher não vale nada. Mulher não pode nada. Mulher é o fruto do pecado. Mulher pegou a maçã lá da cobra e fez o coitado do Adão se perder. E você vai numa religião dessa? Eu acho que é tudo que não pode dar certo, né? Tá? Então, filho, ser evangélico é chutar a sua própria raça, cara. É tudo que o negro não é evangélico. A gente beija na boca, a gente bebe, a gente samba, a gente se diverte. Os pretos são divertidos, pelo amor de Deus. O mundo seria muito chato se não tivesse preto, tá? Sabe? Tem carnaval, você não gosta de carnaval, mas assiste a escola de samba, né? Eu acho o máximo. Eu odeio carnaval, mas assisto a escola de samba, tá? Tudo bem, para ver as mulheres peladas, mas as mulheres peladas são as crioulas, tá? Vai lá, participa da comunidade, ajuda a montar o carnaval, tá? Sabe, ser negro é ser alegre, tá? Por natureza. A gente passa por problemas, passamos por problemas, mas a gente aprendeu a responder com um sorriso, tá? Não podemos ir na praia lá no Rio de Janeiro fazer um churrasco na laje, tá? Sabe, a mulher negra não pode ficar tomando sol na praia, ela toma sol na laje, tá?
Agora, tá na hora da gente começar a pensar assim, eu não vou comprar shampoo para branco, enquanto não tiver shampoo para preto. Nosso cabelo é diferente, tá? Eu quero shampoo para preto. Não, não vou comprar batom para branco. Eu quero batom para preta. Não, meia cor da pele não existe. De qual pele? Então, essas coisas, tá? 2023 a gente tem que chegar com tudo isso e, inclusive, colocar um tarô que independe da sua etnia. Não, o tarô não pertence aos brancos, não, tá? Tanto que há uma branquificação do tarô, porque o Tote no Egito, sabe, trouxe os tarô. Não pode porque Tote era preto, tá? Não, nós começamos como jogo de salão na Idade Média. Que jogo de salão? Você vai jogar que jogo com arcanos maiores e arcanos menores? Que papo é? É muita descaração, descaratice ou mal caratice você falar que o tarô começou como um jogo de salão, velho. Não dá para ser, tá? É impossível ser. Então, por isso mesmo, a gente está se localizando, tá? E tadinho do Adão mesmo. O Adão foi enganado na cara dura, tá? Pode ter certeza. Seduzido. Tá? E pelo filho dele. Oi? E pelo filho dele, isso que é pior, né? Nem na família dele podia confiar. Você sabe o que é o pior do negócio de Adão e Eva? Até o processo do Adão e da Eva, a morte só podia ser natural. Ou você morria de fome, ou você morria de doença, ou você morria de acidente, ou você morria porque era comido por alguém. Era comida de alguém. Quando Caim, por inveja, resolve matar seu irmão, ele cria a morte antinatural. Se for isso, foram os brancos que criaram a morte, o assassinato, o crime, tá? Ou seja, e que não foi julgado. Porque, olha só, tá? A Eva comeu lá a tal da maçã, veio Deus e já julgou os coitados. Então vocês vão viver lá fora do paraíso, assim, assim. Já é a primeira sentença da história. E o Caim que matou Abel, o que aconteceu com ele? Foi preso. Ou é a primeira passada de mão nos brancos, segundo a história do próprio branco, tá? Sabe? Foi a primeira passada de mão da justiça, foi o Caim não ir preso. Pergunta ao seu padre. Ele vai te responder. Desculpa, Cici, eu vou me empolgando e vou falando. Eu tô achando maravilhoso. Altas reflexões, né? Porque tá todo mundo, às vezes, numa bolha, né? E ninguém para pensar em todos os feitos realmente, né? Tudo que acontece, tudo que jogaram pra gente, a gente só veio falando amém, 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 e quem não falava amém era abafado, né? Era não, ô louco, né? Não vamos dar crédito, vamos abafar, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E mestre, hoje, né? O que você tem sentido, já que você fez toda essa transição, né, importante, tem o pé gigantesco na senzala, assim como eu. O que você está sentindo dessa nossa juventude? Olha, por um lado, eu tenho certeza que a nossa juventude negra periférica, por quê? Vou falar um dado muito triste. O negro que se torna rico, ele tem a ilusão de que ele tem que se transformar em branco. Nós estamos começando a ter uma classe de negros ricos que são negros, tá? Não que são brancos com carinha de negros. Agora, a maior parte da nossa juventude é periférica. Trabalha, tem que correr atrás do seu, tá? Passa por todas as dificuldades do mundo, todo mundo quer mexer no seu cabelo, ninguém respeita a nossa história, a nossa religiosidade é perseguida, toda negra é facinha, como eu já falei, então chega na negra que você vai lá na boa e não há respeito contra ela. Todos os nossos meninos são egressos da fundação, caso parece que todo negro
participou da Fundação Casa, saiu, é um ex-bandidinho, sabe? Não temos intelectualidade negra. Só para você ter uma ideia, olha o ministério do Lula, tá? Olha a cor de todo mundo, não é só do ministro, tá? Dos direitos humanos. Olha o resto. Você vai ver uma representatividade brasileira. Faltam mulheres, tem pouca mulher ainda, tá? Faltou um trans lá no meio, tá? Tem representatividade. Agora, a nossa moçada está descobrindo o seguinte: em 4 anos, tá, do último governo, tá, para fazer uma faculdade, você tinha que se matar, tá? E era particular. Você não conseguia faculdade pública. Sabe, a faculdade pública foi montada para o negro não entrar de jeito nenhum, tá? Salvo se a gente deixar passar um negro, depois a gente pega ele lá no meio do curso. Mas a gente elimina o cara. Não é levado em conta que é o seguinte: a escola pública, tá, é a referência do vestibular. Faça um vestibular, tá, com os moldes da escola pública. Só que aí vai acontecer aquele negócio lá que aconteceu nos 2 governos do PT lá atrás, de preto na USP, preto na PUC com ProUni. Imagina, um preto na PUC. Tá? Que isso? Pontifício Universidade Católica. Mackenzie. Tá? Então, preto pela porta da frente. Sabe? Só que as pessoas têm que entender o seguinte: a gente está conquistando o nosso espaço, a gente está conquistando. Eu acho que faltam algumas coisas ainda. Eu acho que falta a gente deixar claro que o único movimento literário, tá, atual dos últimos anos é o rap. Não temos nenhum movimento literário brasileiro legítimo que não seja o rap. Que você não concorde com o funk carioca, mas é a identidade da comunidade que é excluída no Rio. Eu não gosto de funk, pancadão, mas sou apoiador porque é identidade negra. Tá? Então, nossa juventude está começando a se tocar que a gente precisa de identidade. Tá? A gente precisa, tá, de muito dread, a gente precisa de muita trança, a gente precisa de muito cabelão, muito black, sabe? Muito torso, muito pano na cabeça, muita cor. E que, tá, os brancos adorem e invejem. Não é apropriação cultural, tá? Sabe? Pega, inveja, usa, tá? Faz propaganda, tá? Quero sim, muita menina branquinha, lindinha, maravilhosinha dos jardins, com um torso na cabeça e um abadá, filha. Tá? Faz parte. Sabe, a hora de olhar e falar assim: preto é tão bonito que tem que ser imitado. Preto é bonito e eu vou imitar aquela preta, porque ai, aquele preto, cara, com aquela camisa aberta, porra, quero fazer igual. Tá? Tá na hora da gente entender o seguinte: a gente não é pouca porcaria, não. Vão enfiar as caras e meter as caras em tudo quanto é lugar. Tá? Por quê? Tá? Quando o ser humano não sabia falar, ele não sabia ainda dizer, ele era hominídeo. E não era nem ainda homo sapiens. Os negros conversavam com os deuses dançando. Filho, sabe, você é preto, você tem DNA, tocou um tambor, você pula. Você dança, você bate pezinho. A gente adora dançar, a gente adora cantar, a gente adora beijar, a gente adora fazer de tudo. Tá? A gente não come batata doce fitness, a gente come feijoada, a gente come vaca atolada, a gente come abará, a gente come um monte de coisa. É nossa cara. E depois vai lá no sambão e gasta, soa e põe pra fora. Tá? Smart Fit não é nossa cara. Tá? Então, a gente vai crescendo pensando nisso. Então, eu acho que vem vindo uma moçada muito, muito poderosa, uma moçada boa, sabe? Temos que discutir algumas coisas, por exemplo, a questão da submissão da mulher no funk carioca é um assunto interno. Tá? E é um assunto interno. Agora, sabe,
é uma moçada boa, uma moçada batalhadora, trabalhadora, sabe? Os caras ralam muito, tá? Nada é fácil para os pretinhos, tá? Os Nunca, pretinhos né? adolescentes têm que ralar muito. Os pretinhos mais jovens, de 20 e poucos anos, cara, para você conseguir espaço na empresa é na voadora, tá? Mas a gente está fazendo bonito. A gente está fazendo bonito. Muito. É, Hum, eu tô orgulhosa da gente ter a oportunidade de ter esse bate-papo, da gente ter essa oportunidade de evidenciar algumas coisas, né? E para todo mundo ver, porque vai ficar gravado, e eu quero que viralize, hum, que chegue no hum. máximo de gente possível, para que as pessoas abram a cachola, né? E toma na jugular, que eu falo, né? Toma a informação na jugular. E isso que você trouxe sobre representatividade, representatividade certa, né? Representatividade do que a gente é, da nossa essência. É, eu sofri muito com isso, e sofro, né, atualmente como enfermeira. E quando você se enxerga a única preta, né? A única preta retinta do espaço, né? E você tem que ocupar, e sempre as pessoas confrontam: o que você sabe? O que você está fazendo aqui, né? Seu professor não é aquele bonitinho ali, branquinho e tal. Não, a professora sou eu. Nossa, você é a professora? Como É, assim? Né? Então, eu venho cada vez mais querendo trazer assuntos como esse, onde a gente tem que ter discussões. Eu tenho um grupo de vozes negras no meu trabalho, e que traz esse engajamento para as pessoas terem voz. A gente precisa ter oratória, a gente precisa se enxergar em cargos de gestão, a gente precisa pensar em especializações, a gente precisa pensar que a gente é capaz. Eu acho que é muito essa conversa que a gente tem que ter, sabe? Se enxergar como capaz, porque a gente vem de uma sociedade que fala que a gente é menos, né? O tempo todo é opa, menos. E o eu tempo acho todo a que gente tem que provar que é é, mais. a gente tem que fazer o dobro, tá? E olha, vou dizer sinceramente, a mulher tem que fazer o triplo, tá? Senão o quádruplo, tá? Então eu acho que tem uma coisa assim, tá? Querido, tá? Pretinho e pretinha. Vai fazer mestrado? Procura filósofo preto. Vai fazer o doutorado? Citação de intelectuais negros. Vamos empretejar a academia, tá? Começa por aí. Eu acho que essa coisa de citar grego tá batido, tá passado, tá? Temos pensadores negros e grandes pensadores negros. Vamos encher a academia de pensamento negro, tá? Eu acho que é um primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é o seguinte: a nossa autovalorização. Funciona assim: o cara acha que se ele aparecer com um carro bonitinho, tocando um som alto, as nossas mulheres vão babar por ele. Não, filhinho, tá? Não, filhinho, não é assim, tá? Sabe? Primeiro entende como a gente funciona. Mulher negra, tá? Se valoriza, tá? Se valoriza porque, tá? Essa distorção de na televisão aparece uma branca linda, maravilhosa, sabe? Magrela. Tá? E ela é o ideal de beleza. Só que quando é no carnaval, eu tô olhando a mulher o quê? Violãozão, tá? Negona. Por quê? Porque é o que me chama a atenção. Eu sou brasileiro. Eu nasci nessa terra, tá? Eu acho que a gente tem que começar a pensar, sabe, no seguinte: não, olha, nós somos consumidores, tá? E se nós somos 52% da população, nós somos metade do consumo. Não consumo sofrência, não consumo agro música, não consumo sertanejo universitário, consumo pagode, samba, consumo partido alto, consumo escola de samba, consumo isso, consumo aquilo. Por quê? A coisa tem que parar de ser elitista. Então, tem lá o não sei o que country, tá? Eu chego lá, tá todo mundo de chapéu, com aquele cinto, com aquela calça que não sei como ele colocou, com a bota de couro de cobra, que é antiecológica,
tá? Dizendo, não é para preto. Mas nas nossas instituições, você vai no candomblé, ninguém pergunta quem você é, cara. Tá? Se você é gay, se você não é gay, se você é rico, se você é pobre. Você entrou na casa de santo, você é um como todos. Na escola de samba, ninguém escolhe. Tá? Sabe? Você entra e você faz parte. Sabe? Negro é inclusivo. E a gente precisa começar a falar para os outros. Nós somos inclusivos. Teremos tudo para sermos revoltados e queremos, sabe, devolver o que nos foi feito. Não, a gente é inclusivo, tá? Sabe, você branco, se você sair, for numa família negra e começar a namorar com a menina, ninguém vai te expulsar. Agora, vai você, menino negro, tá? Na família loira, sabe? Sair com a menina loira. Você vai tomar um cambau e vai sair da casa por quê? Sabe? Porque nós vamos escurecer, tá? O Brasil. O Brasil já é escuro, nem precisa escurecer mais. Ele já é. Tá? E a gente tem que tomar consciência do seguinte: não, nós não estamos pedindo licença para vocês pararem de tratar a gente mal. É nosso direito e estamos exigindo nosso espaço, tá? Se você acha, sabe, que você tem que ser racista, problema é teu. Só que tem uma coisa, quando um ser humano acha que outro ser humano, porque tem uma diferença, tá? Sabe, genética sua, ele é menos ser humano que você, eu acho que esse ser humano tem que ser eliminado. Ah, Roberto, que processo radical, sabe? Nós temos que eliminar os racistas. Temos que eliminar os racistas, sim. É crime, tá? Todo mundo fala de Auschwitz, dos judeus que foram queimados, que foram... tem que falar mal mesmo. Nazismo tem que falar mal mesmo. Nazismo igual a racismo. Fascismo igual a racismo. E se você tem alguma coisa contra negro, vá se rever, vai para terapia, vai se tratar, filho. Vai entender o porquê da tua vida. Então, se a gente não tiver um discurso que seja, no mínimo, tá, de igual para igual, a gente não vai conseguir o espaço da gente. E quando a gente fala de tarô, tá, para não sair tanto do tema, é o seguinte, tá? O problema é, sabe, o tarô nunca mediu se você é loiro, se você é vermelho, se você é homem, se você é mulher, tá? O tarô, ele fala da competência do uso, tá, do instrumento tarô, tá? Então, eu fui lá, fui buscar meu espaço, tá? Sabe, muita gente não gostou, muita gente não gostou, tá? E que bom que não gostou, tá? Por quê? Eu acho que cada um tem que conquistar, não só com a sua capacidade, mas entendendo que ele está abrindo portas para muitos outros. Então eu vejo muito por aí. Pessoal, eu vou abrir para perguntas também. Vocês vão colocando e eu vou mediando. Porque a gente aqui, vocês viram que nós estamos na adrenalina total, né? A gasolina já está pegando fogo. Então, coloquem as perguntas de vocês também, se vocês querem saber alguma coisa. Sobre a OCIP, é tão desafiador ouvir que um trabalho gigantesco como esse, uma luta, né, que traz toda essa representatividade, não tem esse olhar, né? Justamente porque não é interessante, né, para ter algo social, ainda mais quando a gente fala de tarô, né? Como o tarô ainda é um estigma, né? Trazem essa questão de que, nossa, é coisa do diabo, é coisa que não presta, é tudo de ruim, e não conseguem ter essa percepção do bem, né? Do bem que faz. E aí me traz uma indagação, mestre. A gente tem tanto papa, né? Como você mesmo diz do tarô.
A Opa, gente tem várias pessoas aí renomadas, né, para fazer um movimento. Cadê essas pessoas? boa pergunta. Nunca, nenhum grande expoente do tarô. Vou fazer uma única exceção honrosa a um professor de Ribeirão Preto chamado Arthur de Ariano. Fora isso, nenhum Papa do Tarô sequer citou a UCIP. Não é interessante. Um trabalho social de tarô não é interessante. Não há. Olha, eu me surpreendo, tá? Porque eu não encontrei nenhuma outra atividade mais egóica que o tarô. Eu livro o meu que acabe o tarô para o resto, tá? Sabe, eu nunca vi nenhum expoente de tarô falando de classe profissional, leis que nos protejam, tá? As pessoas fazem algumas coisas que são horrorosas. Se inventaram um marketing, tá? De que o tarô é um oráculo. Então nós somos oraculistas. É tudo que um crente precisa, Hum, tá? Para dizer o prato seguinte, que nós cheio. somos hereges. Mas como todo mundo vive na Xangri-Lá branca, tá? Ele acha que um dia ele nunca vai ser perseguido. E ele escreveu lá, oraculista, oráculo, tá? Instrumento dos deuses para falar com os humanos. Então, por que será que eventos de tarô nunca privilegiaram o OCIP? Sequer fomos convidados, tá? Gueto de tarô, tá? Tem de 12 a metro quilômetro. Então, o cara faz um evento de tarô, mas ele não convida um amiguinho que pensa diferente. Só amiguinhos que pensam iguais e falam a mesma coisa. Nós chegamos a um ponto tão baixo do tarô que os eventos de tarô é para desenhar cartinha de tarô com lápis de cor. É para ser um esculacho do tarô. Aí, o que acontece? Lancei a discussão. Por que os papas não vêm na internet responder isso? Porque, justamente, eu estou interessado no seguinte, se eu tenho 100 pessoas me seguindo, eu ganho tanto, tá? Tá de bom tamanho, eu faço um evento para eles próprios e fica tudo doméstico. E o cara não se preocupa com o tarô de verdade. Sabe, a pessoa não se preocupa com o tarô verdadeiro. Cada um quer ter os seus seguidores, ganhar seus 10 mil e dane-se o resto. Não existe sociedade, não existe regra social, não existe, sabe, padrão. Se, olha, o Lula falou um negócio que foi muito mal interpretado. Quando ele disse a pandemia, ela serviu para alguns bens. Segurar a bancada evangélica, que era a bancada que iria nos perseguir em breve. Como? Persegue os terreiros do Rio de Janeiro, no morro. Tá? Lá no Rio de Janeiro, para quem não sabe, tá? Usar branco de sexta-feira é tomar um tiro. Não pode. Você não pode pendurar roupa preta, branca, tá? No varal. Por quê? Porque o tráfico lá do Rio de Janeiro está mancomunado com a igreja evangélica que lava o dinheiro dele. Então, a discussão é muito mais ampla. Porque nenhum grande expoente do tarô fala de sociedade tarológica. Ele fala assim, eu quero fundar uma associação para dar um selo de qualidade para os tarólogos que vai custar apenas R$ 100. Então eu te autorizo a ser tarólogo, eu te dou um selo e você me paga R$ 100. Não é essa a proposta, tá? Não é esta a proposta é outra. Tá? É algo muito mais plural, muito mais democrático, muito mais conversado entre as diferenças. E aí a gente começa a entender por que por exemplo, um tarólogo na Inglaterra
tá? Ele ganha 25, 30 mil reais. Por quê? A US Games, tá? Não a US Games, a Toro Society, tá? Dos Estados Unidos, tá? Tem 25 mil, 30 mil sócios que ganham $1 por minuto. $1 por minuto. Que dá 1 hora de $60. Multiplica por 5. Você vai entender o quanto o seu jogo é barato. Porque hoje pedir 100 pau por um jogo, tá? O cara quase que grita com você. Temos os tarólogos que insistem em oferecer o jogo grátis na internet. Insistem em oferecer jogo grátis na internet. Estão chafurdando na gama. O cara pega, vai da sua live, faz uma pergunta, vem na minha, faz outra, vem na outra, e monta um jogo inteiro. Mas pagar, ele não quer pagar. Porque nós não merecemos. Precisamos mudar nossa mentalidade, tá? Ou vai ser o seguinte, eu faço uma live, vem 200 pessoas, eu respondo 150 perguntas de graça, cobra. Põe lá, R$2 a pergunta. Passa uma peneira e, sabe, limpa seu público. Faz o seu público trocar com você, tá? Eu pago R$5, que é dinheiro de... Não dá para comprar uma Coca-Cola, tá? E você me responde uma pergunta que é importante para minha vida. Mas, se você esperar dos grandes papas, tá? Algum movimento social, esqueça. O cara está preocupado com o dele e nem lembra da gente, tá? Os estrangeiros acham que nós moramos numa selva chamada Buenos Aires, tá? Essa que é a verdade. Participei de um evento que veio gente de fora, eles mais aprenderam do que ensinaram. Eles mais aprenderam, tá? Um dos métodos, que é o jogo de 3 cartas que eu ensino, tá? Agora está espalhado na Inglaterra, na Europa, porque os caras pegaram, levaram para lá, tá? E disseminaram, não com o meu nome, evidentemente. Sabe? Longe, Não se né? prestigia valor, sabe? Quando você fala assim, tá? Quantas didáticas você tem de curso de tarô, tá? E aí você vai descobrir que as pessoas não sabem nem o que é didática. Como você divide as aulas de tarô em grades, tá? Como eu avalio se o cara aprendeu ou não? E o cara assim, não, entrou no meu curso, o cara tá pagando, eu dou um certificado para ele e pronto. Jogue ou não jogue? Não. Comigo, tá? Não, você não vai ter certificado. Não, não vou te dar certificado. Você não aprendeu. Quer o dinheiro de volta? Tó. Mas não é porque você pagou, tá? Que você garantiu o direito a tudo. Não, não é isso, não. Não funciona assim. Tem uma perguntinha aqui. Qual a dica você daria para uma moça ou moço negros de periferia que quer oferecer tarô para uma comunidade como empreendedor? Olha, hoje nós dependemos muito de internet, tá? É uma primeira coisa. Ou, tá? Se você falar de comunidade, você tem que entrar em movimento social, tá? Não tem jeito. Ou você entra num movimento social e põe seu trabalho lá dentro e vai garimpando aos poucos um espaço, ou você apela para a internet. Hoje, tá? Juventude negra, começa pelo TikTok. Não é Instagram, não é Facebook. Vai no TikTok. Aparece, joga cartinha. Angaria pessoas. Tá? E aí você vai construindo o seu trabalho. Hoje, o TikTok rende muito mais. Devo admitir, eu vou confessar, eu não uso TikTok. Tá? Eu não uso rede social para trabalhar esse processo. Mas, se você quer uma sugestão, vai pelo TikTok. Funciona muito melhor do que Instagram, do que Face. Quer lançar um curso de tarô? Vai no Face. Rende
muito mais. Depois o Instagram. O Instagram, infelizmente, se transformou num fracasso. Ele parecia que ia ser o sucessor do Face, mas daqui a um pouquinho deu uma emperrada. Ele quis parecer com o TikTok e eu acho que o Instagram é mais complicado, tá? Para coisas imediatas, TikTok, tá? Para coisas que você precisa trabalhar, tá? Facebook, tá? É por aí. Agora, sabe, a outra fórmula é entrar em movimento social. Teve uma colocação, a pessoa, quando a gente estava falando dos papas do tarô, né? Disse assim, inverte, movimente-se ao CIP e convida essa galera e assim, lisonjeados, a ONG se torna mais conhecida. Olha, é uma ideia fantástica. Eu tentei chamar várias pessoas para fazerem uma série de eventos, tá, uns anos atrás, mas pessoas contraditórias, que uma falava o contrário da outra, para causar discussão, para causar uma série de coisas, tá? O problema é que é o seguinte, tá? Se eu chamar o grande rei do tarô, tá? Para quem está metido no tarô sabe quem é chamado de rei do tarô, tá? Por gente de Portugal, isso que é pior. Tá? Você convida o rei do tarô, ele acha que vai ser desmerecedor para ele, porque ele vai prestigiar a sua casa. Também ele não te convida, porque ele acha que você vai justamente invadir a casa dele e roubar o público dele. É muito complicado. Então, tentar lisonjear esse povo é dizer que eles são os únicos. A linguagem que eles entendem é que eles são os únicos. Aí me complica muito a vida, né? Tá? Mas é muito por aí. Eu gostei da colocação. Calma aí que teve mais uma. Antes, é que vai subindo aqui. Tem gente fazendo jogo de 1 hora a R$ 10. Não paga nem a energia e nem a internet. O que você acha sobre isso, Roberto? Eu acho assim, você vai na feira, tem pastel de 20 centavos, pastel de R$ 2. Por que você vai comprar o de R$ 2? Porque você acha que é melhor. Você valoriza. Talvez demore um pouco mais, mas se valoriza. Fazer um jogo de 1 hora por R$ 10, tá? Você vai atrair o pior que tem da clientela, que é o nego assistencialista, que quer uma solução para ontem, tá? O que você pode fazer para trazer o meu amor de volta? E não é o que eu posso fazer, é o que você, tarólogo, pode fazer para trazer o amor dele de volta. Tá? Então, funciona assim. O fulano te pergunta, olha, eu estou abrindo um novo negócio, tal, tal, tal. Estou contando um caso que me contaram ontem. Tá? Estou abrindo um negócio, um quiosque assim, assim, assim. O que eu posso fazer para atrair clientela? A pessoa vira e falou, faz assim, põe incenso assado, põe tal coisa, põe tal cor. E faz o seguinte, põe um pouquinho de água com açúcar, todo dia que você abrir, joga uma água com açúcar na frente do seu quiosque para atrair as pessoas. Aí é muito complicado. Você poderia fazer para mim? Aí a pessoa, posso? Tá? Se você fizer, é 3 o quilo do açúcar. Se eu fizer, é R$ 1.000, mais os 13,50 do açúcar. Mas é muito caro. Pô, mas o cara propôs, você joga água com açúcar lá. Então, tem essa correlação do seguinte, quanto mais você vai fazendo concessão, mais você está mal acostumando as pessoas. Tá, eu vou jogar em São Mateus, eu não vou cobrar R$ 500 o jogo, não dá, ninguém tem condições disso. R$ 500 é metade do salário do cara. Eu tenho que saber onde eu tô. Mas espera um pouquinho, nada que o cara não possa cobrar, eu não posso pagar R$ 50. Agora, a pegar para R$ 10 1 hora de trabalho, você ganha menos que um lixeiro. Então, a autovalorização também entra no meio dessa história. Tá? Prefiro jogar
de uma forma que seja uma troca honesta, do que me corromper, me rebaixar, chafurdar na lama, porque eu preciso jogar para alguém de qualquer jeito. Não é o número de pessoas que você joga que faz você tarólogo. Não é o número de alunos que você tem que faz você melhor ou pior. É a sua qualidade, o que você reconhece como qualidade, que faz a diferença. Arrasou. É... Bom, teve mais uma colocação aqui, mas eu acho que já foi respondido nessa, que era, na verdade, eu vejo muito tarólogo preto cobrando muito barato pela falta de credibilidade e clientela. Como mudar isso? Acho que já, né, já respondeu. Ainda sobre aquela colocação dos papas do tarô, entendi. Por exemplo, a Feira Mística, ela abre espaço para vendas e palestras. Você foi convidado, Roberto, para a Feira Mística? Nunca fui convidado para a Feira Mística e possivelmente nunca serei convidado. Tá? Não participo desse grupo e acho que esse grupo não tem interesse na minha pessoa, porque primeiro, se ele falar assim, vem dar uma palestra na Feira Mística, eu vou perguntar quanto você me paga. Se ele cobra ingresso para entrar, por que ele não vai pagar minha gasolina, meu tempo, meu trabalho? Não, mas você vai fazer propaganda e vai ter um monte de gente que vai fazer curso com você. Gente, isso é balela. Isso é abusar do ego da pessoa, da vaidade da pessoa. Venha fulano fazendo uma palestra na Mystic Fair, por exemplo, e você vai ter 150 alunos no outro dia. Não vai ter. Se ele cobra para o trabalho dele, cobre pelo teu. Então, eu acho que algumas coisas eu não vou ser convidado porque o fulano não vai pagar meu tempo, tá? O fulano não vai dizer assim, olha, vai, em contrapartida, se você falar o seguinte, estou fazendo um evento num céu, lá no Parque São Rafael da Conchichina, e é a comunidade que está fazendo, eu vou correndo, faço de graça. É o que eu posso doar, tá? Agora, o problema é, o cara tá fazendo um evento comercial e chama um monte de gente. Que é pior que isso? Mystic Fair, essas feiras todas, a feira lá do Suns Club, os tarólogos jogados num canto, numas mesinhas, sabe? É como se fosse o resto. E ainda você tem que se fantasiar, velho. Você tem que se vestir de cigana e ficar numa mesinha para jogar 15 conto no canto. Eu sei que você precisa viver. Eu sei que você precisa ganhar dinheiro, tá? Não vou ser purista falando, não, olha, morra de fome e seja idealista. Não é isso. Mas se a gente não se dá o valor... Gente, não tem um estado antigo que diz quanto mais você abaixa, mais a bunda aparece. Porra. Vamos cobrar um pouco. Vamos ter um pouco de valor. A gente merece alguma coisa. Tá? E outra, eu encantar. Para quem é expositor, só falando porque a minha amiga foi expositora na Mystic Fair. Você paga para estar lá, amor. Não é grátis, não. Então, para você realmente mostrar o seu produto, você paga. Não, e aí você ainda precisa fazer a conta se isso vai compensar para você no final. Não. Então, não é e olha, assim, né? Você paga o espaço, depois você paga a mesa e a cadeira, o transporte é por sua conta, você come por sua conta, se precisar de alguém para te ajudar por sua conta. Quando chega no final... Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Teve um ano que um tarólogo chamado Daniel Atala, ele comprou um espaço inteiro da Mystic Fair só para os tarólogos dele. Então, pera um pouquinho, sabe? É monopólio, não é monopólio? Como funciona, como não funciona? O que eu ofereço, o que eu não ofereço? É
uma discussão séria, é lógico que o dono da Mystic Fair vai dizer assim, eu te odeio, Roberto, tá? E para quem sabe que é o dono da Mystic Fair, ele vai me odiar duas vezes. Eu não conheço ele, nem me conhece pessoalmente. Mas ele vai me odiar. Por quê? Ah, você está mexendo no meu negócio, no meu queijo. Mas vamos começar a pensar no seguinte, juntar 10 tarólogos e talvez a gente promover eventos. Por exemplo, juntamos 10 tarólogos, tá? Juntamos o Mistério da Luz. Que tal a gente mandar, tá, um plano de marketing para o shopping tal? Fazemos uma feira mística, tá? Atendemos um final de semana, tá? R$ 1.000 por tarólogo. Que o cara vai diluir nas lojas, todas do shopping. Vai custar R$ 5 por loja. R$ 1.000 eu já acho que já dá para começar a trabalhar por dia. Aí, a gente começa a descobrir o seguinte, tá? Associações, cooperativas, sindicatos, é a única forma de pobre se fazer ouvir, tá? Então, podemos juntar grupos, tá? Podemos nos oferecer para tudo, tá? Sim, quem falou que o rapaz é o dono, é verdade que ele é o dono. Eu não quis falar o nome dele, tá? Para não parecer provocação, tá? Mas todo mundo queria aqui embaixo ver quem é o dono da Mystic Fair. Eu acho que a coisa funciona assim. A gente tem que criar espaços, tá? Criar espaços. Tá chegando o final do ano, tá? As empresas querem fazer festa de final de ano, ó, eu ponho um tarô lá, quem não gosta? O Itaú fez um evento de final de ano e eles contrataram 5 tarôs da UCIP. Chegou uma hora que teve que fazer a banda parar de tocar, porque atrapalhava o jogo de tarô. E os caras começaram a protestar, os clientes, os participantes, que eles queriam ouvir o jogo de tarô. Tinha fila. Tá? Tarô é fantástico, tarô é sedutor, tarô é muito legal. Tá? Agora, cria seus eventos, cria seus espaços. Tá? O que eu não vou fazer é me vestir de cigano, sabe? E chegar e falar, Iago Caldeira, não. Tá? Não, nem cola, né? Eu com isso na cabeça, assim, a coisa não vai colar, tá? Eu sou assim, tá? Não sou como os ciganos também, tá? Gente, para, sabe? É que os coitados também têm uma apropriação cultural absurda da cultura cigana, então a gente tem que levar em conta também isso. Agora, que dá pra gente fazer uns trabalhos diferentes, com toda certeza. Ou, tá, você pode fazer uma coisa mais simples, vai numa praça, senta por um pouquinho, põe seu tarô e fala, só responda uma pergunta. Ah, como que eu posso fazer para jogar para você? Me liga nesse telefone e a gente marca um jogo. Até a praça funciona. Arrasou. Olha, essa ideia de congresso, de um monte de coisa, já está sendo fomentada, tá? Tô fazendo todo mundo estudar no grupo. Então vai vir umas coisas aí, uns estudinhos bacanas para a Opa, gente poder discutir e fazer roda de conversa. Então já saiba que tá mais do que convidado, já já é de aceitei, casa, já aceitei já de é de longe. casa, já Já vamos. aceitei de longe. Então já estou colocando as crianças para estudar. Então, para Opa, trazer evidência, vamos ver como que essa sociedade está lidando com tudo isso. Mestre, eu sempre peço para a gente deixar uma frase de reflexão e também uma hashtag para a semana, para as pessoas, né, irem maturando aí. O que você gostaria de deixar como uma mensagem de reflexão e qual que é a nossa hashtag da semana? olha, pego assim de surpresa, o que me vem na cabeça é o seguinte, tá? Ninguém pode dar valor a mim, tá? Sem que eu tenha dado o mesmo valor antes, tá? Eu sinto que para nossa realidade negra é falta de valor, é olhar olho no olho, tá? Eu não preciso adquirir características brancas para ser aceito, tá? Ser preto é muito legal, é muito bom, tá? Então,
essa é a mensagem que eu queria dar. Hashtag Preto é Beautiful. Preto é Beautiful. Com certeza. Amei, amei. Mestre, obrigada. Obrigada muito por essa oportunidade. Obrigada por essa partilha de sempre. Sempre solícito, sempre receptivo. Você sabe que mora no meu coração. Eu tenho uma gratidão. Você sabe que a sua literatura está dentro do meu grupo. Eu faço questão de evidenciar. E graças a Cidalina, né, a gente conseguiu estreitar ainda esse laço, que a Cidalina foi a primeira que fez essa movimentação, então sou muito grata à Cida, né, por ter criado. Você vê, portuguesa, conhecer o seu trabalho, amor. Ô povo de Portugal, monta um grupo aí que eu vou aí, tá? Sabe? Vai demorar para chegar de barquinho remando, mas eu chego aí um dia, a gente faz um curso de tarô. Opa! E muito obrigada por esse carinho de sempre. Assim, já está com mais do que convocado, já sabe disso. Em público já. Pessoal, ótima semana para vocês. Compartilhem, coloque a nossa hashtag. Ah lá, Cida, ela tá aqui, ó. Beijo, Cida. Compartilha a nossa hashtag, faz viralizar, porque a informação é consciência, como eu digo, é informação na jugular e a gente precisa. Beijo para vocês, mestre. Se sinta abraçado. Obrigado, muito obrigado mesmo. Um domingo maravilhoso para todos. Adorei. Quiser me encontrar, procura lá nas redes sociais. Roberto Caldeira, você me encontra. A gente vai conversando. Mas obrigado. Precisou de mim, é só falar. Estou à disposição. Obrigado. Beijo.